E fique agora com o quadro de esportes com o jornalista Osmar Xavier. Ei, Júlia, boa noite para você, boa noite para quem acompanha o Jornal e o Doce desta quinta-feira. Estamos chegando mais uma vez com as notícias do esporte. A noite de quarta-feira não foi boa para o futebol mineiro, para os dois times da nossa capital na elite do futebol brasileiro. Tanto o Cruzeiro quanto o Atlético perderam na rodada. O Galo foi a São Januário e perdeu por 2-0 para o time da Cruz de Malta. Os dois gols vascaínos foram marcados por Verrete. O Vasco acabou conseguindo então abrir essa vantagem e o Atlético não teve forças para reagir na partida e acabou sendo derrotado no final. Mas foi a gota d'água também para a demissão, aliás, para a saída do técnico Gabriel Milito. Gabriel Milito não é mais treinador do Atlético depois da derrota de ontem para o Vasco da Gama. No vestiário, depois de uma conversa, entraram em acordo, tanto a diretoria do Atlético quanto Gabriel Milito, e ele preferiu deixar o comando atleticano. Aliás, essa decisão já tinha sido tomada pelos rumores depois da decisão da Libertadores, em que o Atlético perdeu para o Botafogo por 3-1 e perdeu a taça. Milito já tinha pedido para sair e a cúpula do Atlético o convenceu de permanecer por mais esta semana para os dois últimos jogos, para depois fazer a avaliação. Mas a avaliação já tinha sido feita pelo próprio Milito, que entendeu que não estava conseguindo extrair do time do Atlético mais para que o time pudesse render e conquistar as vitórias que necessitava. O Milito deixa o Atlético depois de 62 jogos no comando do time alvinegro. O nome mais forte para assumir o comando do Atlético é de Luiz Castro, português. Ele que esteve à frente do Botafogo no ano passado, fez um bom trabalho no time da Estrela Solitária, depois deixou o Botafogo e foi trabalhar no futebol árabe. Hoje está sem time, então é o nome que está sendo especulado neste momento. Agora a gente fala do outro mineiro que perdeu na rodada, o Cruzeiro. Que situação do time azul de Belo Horizonte, hein? Fora do G8 e com situação mais complicada para poder conseguir essa vaga na pré-Libertadores na próxima temporada. O Cruzeiro recebeu o Palmeiras no Mineirão, sem a presença do torcedor. Isso é, sem a presença do torcedor físico, porque o torcedor estava em áudio no Mineirão. O áudio foi colocado do torcedor gritando o tempo todo, fazendo festa durante toda a partida contra o Palmeiras. O Cruzeiro não conseguiu render, mais uma vez, sob o comando do técnico Fernando Diniz. No primeiro tempo, de pouca criação, o Palmeiras foi mais dono da partida, teve no Estevam a sua principal peça, o protagonista do jogo, que aliás foi decisivo no último lance da partida. O Cruzeiro saiu na frente na etapa final da partida, depois de um lance de Marlon pela esquerda, uma arrancada. Ele conseguiu fazer um cruzamento baixo para Matheus Pereira, que chegou batendo de primeira com a perna esquerda de chapa, fez 1-0 vencendo o goleiro Everton palmeirense. Cruzeiro 1-0 no placar. Depois o time se recuou totalmente. Fernando Diniz disse que não deu a ordem para o time recuar. E aí o Palmeiras, que tem muita qualidade, foi para cima, dominou o jogo e conseguiu empatar a partida através da lei do ex. Maurício, revelado pelo Cruzeiro, depois foi para o Internacional hoje no Palmeiras, empatou a partida depois de uma jogada de Estevam pela direita. E o próprio Estevam, de uma falta no final, em que ele mesmo sofreu, foi para a cobrança, muita qualidade, colocou no ângulo esquerdo do goleiro Cássio, que não chegou, e o Palmeiras então virando a partida. Até esse lance, o Botafogo estava sendo campeão brasileiro, mas com a virada do Palmeiras, a decisão do título do Brasileirão ficou para a última rodada, quando o Palmeiras joga dentro de casa contra um carioca e o Botafogo joga dentro de casa contra um paulista. O Fernando Diniz disse que não se sente pressionado pelo momento que o time vive para continuar no comando na próxima temporada. Ou seja... Olha só, assim, eu tenho uma pressão muito grande por conta da paixão que eu tenho pelo futebol e daquilo que eu quero entregar para a torcida. Eu sou um cara que eu adoro entregar vitória para a torcida. Adoro. Então a minha pressão é essa maior. Eu não tenho pressão nenhuma, assim, eu não sou um cara a minha carreira inteira. Eu sou um cara tranquilo em relação de ser mandado embora, essas coisas de não continuar, dar continuidade no trabalho. Não é isso que me pressiona. Não fico pressionado por isso. O que me pressiona é, às vezes, a incapacidade que
que eu tive esse ano de entregar resultado para o torcedor. Isso é a minha pressão. Não é outro tipo de pressão. E eu trabalho bastante para que os resultados apareçam. Eles não... Aí o técnico Fernando Diniz aqui no Jornal Rio Doce desta quinta-feira. Então é aguardar, né, a última rodada do Brasileirão, todo domingo às 4 horas da tarde, para sabermos se o Cruzeiro vai para a pré-Libertadores, se o Galo vai para a Sul-Americana e se o campeão vai ser Palmeiras ou Botafogo. É o que tínhamos de esporte nesta quinta-feira no Jornal Rio Doce. Até segunda, se Deus quiser. Um abraço. E o Jornal Rio Doce vai ficando por aqui. Uma ótima noite para todos e até amanhã.